Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Alexandre Matos e nós iremos hoje ministrar, passar para vocês a nossa segunda aula de Direito Médico. Qual a nossa ideia, o que a gente tem feito? Hoje nós temos alunos, temos colegas chegando pela primeira vez em aula, então o que eu falei, o que eu comentei na aula passada, na aula da semana passada,
foi que... Ih, eu acho que eu não abri a minha câmera aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Desculpa. O que eu comentei na aula passada. Eu passo para vocês, para os alunos, uma aula. A minha didática é passar para os alunos os conceitos, as teses, os processos e as formas como vocês vão interpretar e aprender a atuar no direito médico, caso desejem lá quando se formarem. Eu trago sempre a visão de quem vai bater no profissional, no hospital, na entidade, e as ideias de como defender o médico, o hospital, a clínica. Então, eu sempre que trago o material, sempre que eu apresento o material, eu sempre apresento dessas duas maneiras. Presença, para quem está chegando hoje pela primeira vez, a presença bastou entrar em sala de aula, entrou ali, começou a computar e está assistindo aula. Somos todos adultos aqui, eu não tenho como ficar vendo quem está ou quem não está em sala. Mesmo porque botou a foto ali, ligou, vai embora, vai passear, não sei se está passeando, se está assistindo aula. Só lamento que vai perder, na minha opinião, uma aula cujo assunto é muito interessante. Até onde eu sei, vocês são os meus alunos de Ji-Paraná e Porto Velho. Vocês estão com um fuso horário, acho que de 1 hora de diferença. Nossa aula acaba mais ou menos 9h15 aqui, horário de Brasília. Então, é 1h30 muito tranquila. Segundo a AFIA, eu tenho que começar com 15 minutos de recordação da aula passada. Todas as aulas ficam gravadas lá no Canvas. Se quiserem assistir novamente, é só acessar de novo, não tem problema nenhum, quantas vezes vocês quiserem. Eu, quando começo as aulas, pelo menos na primeira semana, eu faço uma audiodescrição minha. Então, eu sou um homem branco, de idade mediana, quase 60 anos, não é mais mediano, né? Está mais acabado do que qualquer outra coisa, mas tudo bem, vamos lá. Sou um tanto quanto careca, tenho um cavanhaque branco, hoje eu estou usando um terno preto, uma gravata verde preta, e o meu método de dar aula não vai ser um método ortodoxo. Vocês não vão ter um professor que vai ficar aqui, ó, não vai. Eu não faço isso, eu dou uma aula um pouco mais dinâmica, conto muita história, eu trago muitos processos, casos concretos, julgados, que eu acho que isso auxilia vocês. Então, de presença é assim. Serão feitos 2 trabalhos de avaliação. No final do curso, vocês fazem uma prova objetiva. As datas e os calendários, a professora Rayane, que é a nossa tutora, ela vai colocar sempre lá no quadro de avisos. Pelo amor de Deus, não percam os prazos. Pelo amor de Deus, fiquem antenados quanto a isso, tá? Não percam prazo. Advogado que perde prazo é a morte, tá? Que mais que eu posso falar para vocês? Presença, prova. Eu acho que basicamente é isso. A gente tem essas provas, as avaliações, presença aqui em sala de aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, como é que a gente procede? Eu vou falando, vou explicando. Ficou com dúvida num determinado momento? Escreve ali no chat que quando eu terminar, 15 minutos antes de terminar a aula, eu retorno e leio e respondo todas as perguntas. Se alguém quiser abrir microfone e fazer pergunta, abrir a câmera, também não tem problema nenhum. Primeiro faço a leitura, respondo as perguntas do chat e depois a gente segue em frente. Tá bom, pessoal? Tá tranquilo? Podemos ir em frente, então? Então, começando aqui, deixa eu fechar minha câmera aqui, senão eu dou aula olhando aqui para a câmera. Eu gosto de ficar olhando a minha cara aqui, essa cara feia aqui, aí não dá muito certo. Então, vamos lá. A gente começa com a revisão da aula passada. E o que a gente viu na aula passada? Nós vimos que o conceito de saúde e também de doença, ele vai refletir na conjuntura social, econômica, política e cultural do cidadão e de uma nação. Existe um autor que eu deixo o link dele lá na primeira aula, sugiro que vocês deem uma lida, é um artigo científico muito interessante, Schiller. Schiller fala que o conceito de saúde e doença, até os dias de hoje,
ele é norteado pelos valores culturais religiosos das pessoas e das sociedades. E esses valores exercem, até hoje, influência na população, quando a população passa a atribuir à doença um castigo divino, ou algo que Deus manda como um castigo porque a gente cometeu um pecado. E a explicação mais clássica é o casal, uma união estável, um casal, marido e mulher, marido, esposa e esposa, um resolve trair o outro, faz essa besteira e pega uma doença venérea. E aí aquela pessoa acha, eu fiquei com a doença venérea, eu peguei a doença venérea porque eu pequei. Então, muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Agiu errado, Deus, com a sua cólera, vai castigar. E castiga como? Manda uma doença. Temos uma primeira virada de chave desse entendimento, que foi a medicina grega, lá da época dos gregos, romanos, troianos. O entendimento até então que a doença era algo divino e a cura era algo divino, que acontecia através de um ritual, os gregos são os primeiros a virar a chave, a mudar essa ideia e esse entendimento. Porque para eles começam a ver e a encarar a doença como algo que pode ser curado através de plantas, métodos naturais e também, se for o caso, procedimentos ritualísticos. Mas os gregos são os primeiros a terem o entendimento, não é só o ritual, não é só Deus, também existem plantas e métodos naturais. A segunda virada de chave acontece no final da Idade Média, quando começam as grandes navegações, e nós temos Paracelsus, que era um químico suíço, mas naquela época se via a química como a alquimia, as misturas de elementos e compostos. Então, Paracelsus, que era um químico, mas na época era considerado um alquimista, Paracelsus afirmava que se as doenças eram provocadas por agentes externos, então a cura também vai vir de um agente externo. E Paracelsus usou em vários tratamentos, vários métodos de obter cura, o uso do mercúrio, mercúrio líquido. Vimos também que responsabilidade é uma palavra feminina e ela tem a ver com a obrigação de responder pelas suas ações próprias e pelas ações dos outros. Isso é responsabilidade. Vimos também, e aí, quem não assistiu à aula passada, assista a aula gravada. Nossa primeira aula foi sobre Código de Ética Médica. Hoje, nós vamos falar de Código Civil. E na próxima aula, Código de Defesa do Consumidor. Então, eu vou trazer para vocês 3 elementos para vocês usarem nas suas petições, tanto nas iniciais quanto nas contestações. Por quê? O beabá é todo mundo usar o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Mas vocês, assistindo essa aula, vocês estão adquirindo um conhecimento para ir além, para terem um diferencial. Então, por isso que eu trago o Código de Ética Médica. E no Código de Ética Médica, essa palavra responsabilidade ela vai aparecer diversas vezes. O Código de Ética Médico ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é a introdução, o inciso 19, ele fala o seguinte: o médico se responsabilizará em caráter pessoal. É caráter pessoal e nunca presumido. Eu acho que talvez poderia, quem errou foi. Não, é o médico, é caráter pessoal. Ele vai se responsabilizar pelos seus atos profissionais resultantes do que ele fizer, mas principalmente com relação ao particular, que passa para o médico a relação de confiança. Você só procura um médico quando você tem confiança nele. E essa confiança faz com que o médico atue com diligência, com competência e com prudência.
O artigo 4º, e aí a gente já está na segunda parte do Código de Ética Médica, a segunda parte começa assim: é vedado ao médico, é proibido. Artigo 4º, deixar de assumir a responsabilidade. Eu falo isso em todas as minhas aulas. Quando o cliente médico chega aqui, sentou ali na cadeira, a gente começa a conversar. Primeira coisa que eu pergunto: doutor, você errou? A culpa é sua? Não, veja bem, não sei. Não, olha, a gente tem sempre dois caminhos. Eu sempre sigo o caminho que o Código de Ética fala. A culpa é do senhor? O senhor é que errou, doutor? Foi. Então eu tenho uma linha de ataque. Eu tenho uma linha de trabalho. Eu tenho uma forma de atuar. E não, doutor, ô seu advogado, não, eu não quero, enrola, eu tô fora. Ó, então procura outro. Porque a gente vai ver a consequência já já de ficar enrolando. Então, é vedado ao médico deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que ele tenha praticado ou indicado. Eu mandei tomar aquele remédio. E aí, atenção, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou pelo seu representante. Então, por mais que o paciente chegue para o médico: doutor, eu não aguento essa vida, doutor, eu quero morrer, doutor, me dá um remédio aí para eu morrer, doutor. Deu o remédio, matou, é homicídio. Não existe aqui no Brasil eutanásia para ser humano, eutanásia é só para animais. Então, se o médico pratica a eutanásia, o médico, o enfermeiro, qualquer profissional da saúde ou qualquer pessoa, é homicídio. Ah, mas o paciente pediu. Não, o paciente não pode pedir. Então, ele, médico, vai ter que assumir essa responsabilidade. O artigo 13, e que é a válvula de escape, é o atenuante sempre. Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais da sua doença. O médico não pode deixar de explicar para o paciente o que ele tem. Eu fiz isso na aula passada, faço nessa e vou fazer sempre. O médico tem que trazer lá um documento: ó, a sua doença é isso, 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 isso. Vai fazer a cirurgia? Tem esse risco, esse risco, esse risco, pode acontecer isso, isso, isso. Tem que estar por escrito, porque no Brasil, direito é o que está escrito. Palavras, o vento leva. Está aqui, ó, assina, leu, entendeu, compreendeu. Então, isso é a melhor forma de defesa para o médico. Então, ele não pode deixar nunca de esclarecer o paciente. E esclareça por escrito, entrega o papel, pede para o paciente assinar e fica com uma cópia. E a melhor de todas, já está lá no terceira parte, inciso 2. Os médicos que cometerem faltas graves previstas neste Código e cuja continuidade do exercício dele médico constitua risco de danos irreparáveis para o paciente ou para a sociedade, poderão ter, olha em negrito e vermelho, o exercício profissional suspenso. É a primeira coisa que eu faço. Eu vou lá no Conselho Regional de Medicina, trago a situação e peço a suspensão do profissional. Enquanto ele estiver suspenso, ele não pode trabalhar. E aí você quebrou as pernas dele. Porque de onde ele vai tirar o ganha-pão dele? E ainda faço mais. Ó, suspende enquanto tiver o processo tramitando. Processo não demora uma semana. A gente viu na aula passada, 6 anos de processo, 6 anos sem trabalhar. Então, quando o cliente chega aqui: ah, doutor, enrola. Eu falei: não, eu não enrolo. Eu não enrolo porque se do outro lado tiver um colega, tiver um aluno que fez aula com o tio Alexandre e aprendeu isso, a primeira coisa que ele vai fazer, seu muquirana, é, ó, pede a tua suspensão. E aí, como é que faz? Então, essa suspensão é feita no conselho, é pedido, é solicitado no Conselho Regional de Medicina e vai ficar suspenso enquanto estiver acontecendo o processo civil ou o processo criminal. Então, esses foram os pontos que nós abordamos na aula passada. Entramos e começamos agora com a aula de hoje, a responsabilidade civil e criminal do médico. Então, a nossa aula é direito médico e da saúde.
O tópico é responsabilidade civil do profissional médico. O que eu faço para vocês? Eu dou um brinde, eu dou um bônus. Vocês vão ganhar também na aula de hoje responsabilidade criminal. Então, o que a nossa AFIA quer de vocês? Que vocês conheçam os artigos mais importantes do Código Civil para usarem nas peças de vocês. O que eu, Alexandre, gostaria que vocês aprendessem na aula de hoje? Eu gostaria que vocês entendessem o que é a responsabilidade subjetiva do profissional médico e, consequentemente, a objetiva, as diferenças entre negligência, imprudência e imperícia, essas três meninas, e as excludentes de ilicitude para quem vai defender o profissional médico. Então, a gente começa essa nossa aula trazendo sempre... Vamos lá, deixa eu clicar, vira a página. Vamos lá. Trazendo sempre... Vai, meu filho, anda. A seguinte pergunta. Saúde, medicina, é atividade de meio ou é atividade de fim? Deixa eu ligar minha câmera aqui de novo, para eu fazer aqui, ó. Isso aqui eu fiz em todas as minhas aulas. A semana inteira eu fiz isso aqui em todas as minhas aulas. Eu faço o seguinte, eu boto as mãozinhas assim e falo, Senhor Deus, Jesus, Pai amado, fazei com que os alunos entendam essa diferença aqui agora, Senhor. Porque se entender essa diferença, se conseguir entender essa diferença, é 90% da matéria entendida e compreendida. Sabe? Não tem o que errar. Então, se entender isso aqui, essa diferença, entendeu mais do que metade do caminho andado. E o que é uma atividade de meio e uma atividade de fim? Atividade de meio é quando, por exemplo, o paciente chega na emergência de um hospital com o rosto todo deformado após um acidente de trânsito. Qual é o objetivo do procedimento médico? O que o médico vai fazer ali naquele momento? Ele vai tentar salvar uma vida. Então, eu estou lá dirigindo o meu carro. Hoje eu já fiquei sabendo, estou dirigindo o meu carro, estou indo lá de Ji-Paraná para Porto Velho, 6 agradáveis horas de estrada dirigindo, e aí eu bato com o meu carro, meti a cara no para-brisa, arrebentei a cara toda, estou com a cara toda arrebentada. Esse nariz aqui, essa narelba horrorosa aqui está caída. Eu estou com um corte aqui na cara. Vou ser levado para um hospital. Entrei na emergência. Aquele médico plantonista que está ali, que vai me atender, qual é o objetivo do tratamento, da intervenção dele? É salvar uma vida. Então, quando ele está salvando uma vida, ele está realizando uma atividade de meio. Quando você realiza uma atividade de meio, você não pode ser culpado se você não obteve o sucesso. A advocacia é uma atividade de meio. Nenhum cliente pode exigir da gente que nós ganhemos uma ação, uma causa. Por isso que quando eu dou aula de ética, eu falo, não pode dizer, isso é causa ganha. Não existe isso. Então, o médico ele está ali para salvar, mas o paciente pode morrer, pode vir a óbito. Ah, eu vou processar ele porque ele morreu. Só vou processar se ele fizer lambança. Mas se ele fez e empenhou toda a sua técnica, conhecimento, e o paciente veio a óbito, ele não tem culpa. É uma atividade de meio. A atividade de meio não requer o sucesso lá no final, que é diferente da atividade de fim. A atividade de fim ela tem uma finalidade. Então, eu tenho que alcançar aquele objetivo. E aí, o exemplo é o paciente que procura o cirurgião plástico para fazer uma cirurgia de embelezamento. Qual era o objetivo do procedimento? Embelezar. Ele não está ali para salvar a vida. Então, por exemplo, vou procurar um cirurgião plástico, doutor, deixa eu ver aqui se vai enquadrar aqui essa minha narelba aqui. Doutor, tá vendo essa narelba aqui grandona, doutor? Ah, isso aqui é muito feio, doutor. Ó, eu quero fazer uma cirurgia plástica, quero ficar com o nariz bonito.
Aí o doutor, claro, vamos fazer, vamos acontecer. Aí eu entro para o centro cirúrgico e fica uma porcaria. Se a atividade era para me embelezar e me deixou pior do que eu estava, a atividade de fim é pauleira, é paulada. E aí vejam esta outra comparação. Bati o carro, estou no centro cirúrgico. A boa técnica, a boa prática diz que, para dar pontos cirúrgicos, o médico deve usar uma agulha de sutura de calibre 1 milímetro, bem fininha, e o fio também de 1 milímetro. Para quê? Para que na hora que deu o ponto não fique uma cicatriz horrorosa, não fique um Frankenstein. Então eu cheguei com a cara toda quebrada, estou lá morrendo. O médico faz a intervenção, ele vai me costurar. Tem a agulha de 1 milímetro e o fio de 1 milímetro? Beleza, maravilha. Entrei no centro cirúrgico, vai me costurar. Aí a enfermeira instrumentadora, doutor, só tem agulha de 8 milímetros e fio de 8 milímetros. Fio de 8 milímetros é um cabo de aço, é um troço grosso. Bom, o médico está ali para me salvar. E antes que me perguntem se ele puder, só tem agulha de 8 e fio de 8, que não é o ideal. O médico pode transferir o paciente, pode me mandar lá de Paraná para Porto Velho? 6 horas de viagem. Não tem estabilização que me mantenha vivo até lá. Então, ele vai pegar aquela agulha de 8, aquele fio de 8 e vai ter que dar o jeito dele. Vou ficar com uma cicatriz medonha aqui, um Scarface. O nariz vai ficar uma bolota deste tamanho. Mas eu não tenho o que processar ele, porque ele fez o melhor que ele pôde. Ele vai ter que comprovar, e a gente vai ver isso ao longo da aula, se ele não tinha condições de me estabilizar e mandar para um outro local que tivesse agulha e fio de 1 milímetro, ele usou o que ele tinha. Não há o que se falar de responsabilidade. Agora, vamos lá para a cirurgia plástica. Eu entrei no centro cirúrgico, vamos anestesiar o Alexandre, anestesiou, estou lá paradão. Aí o médico, cirurgião plástico, vamos lá, enfermeira, traga aí o material. Aí a enfermeira, doutor, só tem agulha de 8 e fio de 8. Bom, parou tudo. A boa técnica diz que tem que ser de 1 milímetro. Isto é uma cirurgia eletiva. Ele não vai morrer se não fizer a cirurgia agora. Ó, espera acordar da anestesia, diz que não pôde fazer, volta amanhã, semana que vem. Acabou. Agora, a boa técnica manda usar o fio e a agulha de 1. Ah, não, eu sou bonzão, eu vou fazer com essa agulha e o fio de 8 mesmo. Gente, vai ficar uma cicatriz medonha, vai ficar um nariz de palhaço. A atividade de fim, ele tinha um objetivo, embelezar. Deixou mais feio o que já era feio. Então, meus amigos, ó, alunos e alunas, ó, é paulada nele. Então, gente, se entendeu o que é atividade de meio e atividade de fim, 99% da matéria está entendida, tá? Vou seguir aqui com a aula. Bom, e aí a gente parte agora para a responsabilidade civil pelo Código Civil. Então, o Código Civil ele vai sempre perguntar: a responsabilidade é subjetiva ou é objetiva? A responsabilidade subjetiva é a regra do Código Civil, que diz que da ação ou da omissão, não estou vendo nada, eu, advogado, vou ter que comprovar a culpa do médico. Então, eu tenho que comprovar que ele está errado, que ele é culpado. Essa responsabilização, essa obrigação de reparar, ela vai ter sempre em vista um ato ilícito que causou um dano. Então, vejam, bati com o carro, estou quebrado, tem um dano? Tem um dano. Mas tem ato ilícito? Não, ele fez de tudo para me salvar. Agora, na cirurgia plástica, tem dano? Tem. Tem ato ilícito? Óbvio. Ele tinha que me embelezar, me enfeiou, então tem um ato ilícito.
O artigo 186 do Código Civil diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, mesmo que seja um dano moral, ele comete um ato ilícito. E aí, lembrando o estudo de caso da aula passada, aquela moça que fez 3 cirurgias de uma paulada só. Quem não estava aqui da aula passada, assiste a aula que está lá gravada. Processo que começou em 2018, acabou em 2024, de 2018 a 2024, 6 anos de processo. Imagina o médico 6 anos suspenso. E aí, vejam a leitura. Apelação civil, responsabilidade civil, ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, erro médico. Realização de cirurgia plástica de mastopexia, é levantar os seios, com implantação de prótese de silicone, lipoaspiração e mini abdominoplastia. 3 procedimentos cirúrgicos invasivos e complexos. Os 3 de uma paulada só. 6 horas de anestesia. Ou seja, o médico se arriscou pra caramba. Ah, mas a paciente quis. É o que eu falei na aula passada. Doutor, hoje é dia 26 de dezembro. Eu quero ficar bonitona para no dia 1º ir para a praia. Quero fazer lipoaspiração, lipo isso, aquilo, implante daquilo outro. Se o médico concordar com isso, ele é louco, ele é maluco. Você não vai fazer 3, 4 procedimentos de uma paulada só. Tem que fazer um, espera 2, 3 meses, faz outro, por mais que o paciente queira. Está lá no Código de Ética. E aí, vamos lá. E resignação da ré. O doutor ficou resignado, recorreu. Que não prospera. Obrigação do médico cirurgião plástico que, nos casos de procedimento exclusivamente estético, é de resultado. Não é de meio. Ele não está ali para salvar a vida. Esse julgado aqui, esse acórdão aqui, ele é maravilhoso. Responsabilidade subjetiva, e a gente vai ver já já. Na forma do artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, veremos o CDC na aula que vem. Fundada na culpa presumida. Laudo pericial que concluiu pela falha na prestação dos serviços médicos. A moça teve a pele necrosada. Aonde ia ficar uma cicatriz horizontal e outra vertical, tem ali uma minhoca de cicatriz. A ausência de quaisquer excludentes de responsabilidade. Falha no dever de informar. Doutora, eu quero fazer 3 para ficar lindona, bonitona. Minha querida, não dá. Vai ter que ficar pelo menos 6 meses esperando. Ah, doutora, eu quero ir para a praia amanhã, minha filha, ó. E aí, ó, por escrito, ó, não pode ir para a praia, não pode fazer, não pode acontecer, tem risco disso, risco, é perigoso, é não sei o que, não sei o que lá. Tem que entregar para o paciente, ele tem que assinar. Essa é a forma de excludente para quem está defendendo o médico. Falha no dever de informar, e olha que bonito, inexistência de termo de consentimento. Inexistência de termo de consentimento. Doutor, eu quero ficar linda. Vai ficar maravilhosa. Vai sair arrasando do centro cirúrgico. Esclarecendo objetivamente os riscos da cirurgia. 3 procedimentos. Resultado insatisfatório da cirurgia estética, que poderia ter sido evitado ou minimizado caso tivesse sido corretamente realizado o procedimento cirúrgico. Danos morais estéticos, que são incontroversos, e aí não é mero aborrecimento. Ele só ganhou aqui a diminuição do valor, que a gente viu lá na aula passada. Sentença que não merece reparo. Tá? Não vai mexer aqui em nada. A sentença lá do juiz está perfeitíssima.
Seguindo. Então, eu, advogado, eu tenho que comprovar a culpa do profissional médico. Eu tenho que provar que ele tem culpa. E para provar a culpa, eu tenho que trazer para o processo pelo menos uma dessas três meninas: a dona negligência, a dona imprudência ou a dona imperícia. Uma dessas três, pelo menos, tem que aparecer. E aí, o Código de Ética Médico diz lá no artigo 1º, é vedado causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. O que é imprudência? Imprudência é agir sem cautela, é a conduta arriscada, é a precipitação. Pessoal, olha só, no meu relógio aqui são 8h20, eu tenho que pegar a minha filha na escola. Hoje é quinta-feira, né? Não tem como dar essa desculpa, né? Hoje tem futebol na televisão, futebol começa às 9 horas, vou embora agora. Posso fazer isso? Não posso. É falta de respeito com vocês que estão assistindo uma aula e pagam para isso, e não paga barato. E aí imagina, o médico, aí eu quero ver o futebol, eu vou sair com a patroa para jantar, eu vou pegar as crianças na escola. Pô, mas tem que dar um medicamento para o paciente às 9 horas da noite. Pô, são 8h20, cara, você quer uma coisa? Enfermeira, vai lá, dá logo lá o remédio lá, que eu estou liderando ele lá. Vai lá, vai lá. Antecipar o horário do medicamento. Vai que o corpo dele ainda está com, aquele paciente ainda está com o efeito do medicamento anterior. Aumentar o intervalo de administração de um medicamento, prescrever um medicamento errado. Então, o médico fez a receita para te dar, ele tem que ler, ver se está direitinho. Se aquela letra dele, mas hoje é tudo computador, né? Se a letra dá para interpretar. Então, isso é agir com imprudência. É a conduta antecipada, é a conduta arriscada, é a conduta precipitada. E o que é a dona negligência? A negligência é o agir com inércia, é o não agir, é a falta de cuidado, é a falta de atenção. E aí você vai ser atendido por um médico, está lá falando com o médico, doutor, eu estou com dor aqui, estou assim, está assado, cozido, ensopado. Aí o médico está, tá, não, tá, e... não, mas doutor, estou falando, não, estou escutando tudinho, pode falar. Não, estou escutando, vai continuar, já entendi, gente. É não dar importância que o paciente está falando, é não anotar tudo que o paciente está falando ali na anamnese. É desrespeitar a prescrição. Doutor, eu fui no outro médico, ele mandou tomar isso aqui. Ele mandou esse remédio que não serve para nada disso. O quê? De 12 em 12 horas? Tinha que ser de 2 em 2 horas. Se aquele profissional indicou, ele tem um motivo. É ligar, ô colega, você mandou assim, o que houve? Por quê? É desrespeitar essa prescrição. E isso é ser negligente. É falta de cuidado, é falta de atenção. E a imperícia? E esse é o pior de todos, é o que dá mais processo. A imperícia é a falta do conhecimento técnico. Então, eu sou o chefe da cirurgia do hospital lá qualquer, e, pô, tem aquele residente de medicina, pô, coitado, o garoto está há 20 anos fazendo medicina e não se forma, está no 10º período há 20 anos. Pô, vou dar uma moral para ele. Fulano, vem cá, pô. Pô, ó, vou te dar uma moral hoje, hein? Tu é o cara que vai fazer a cirurgia de transplante de coração do paciente lá. Gente, é um residente. Não tem conhecimento, capacidade, não tem prática, não tem técnica. Vou botar ele para fazer a cirurgia de transplante de coração. Então, é um profissional da saúde ou não que, por exemplo, realiza uma plástica, um procedimento estético sem o curso, sem a habilitação necessária. É o médico que prescreve um medicamento sem saber da eficácia dele. Então, tudo isso é imperícia. E muita atenção aqui agora. Atenção 1. É imprescindível que o profissional médico, para se dizer especialista, ele tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Vejam bem, eu não conheço nenhum médico
que se apresenta com 3, 4, 5 especialidades. Doutor Alexandre, pediatra. Doutor Alexandre, ginecologista. Doutor Alexandre, cardiologista. Doutor Alexandre, endocrinologista. Quando muito, doutor Alexandre, pediatra e neurologista infantil. Doutor Alexandre, obstetra e ginecologista, coisas afins, semelhantes. Eu nunca vi doutor Alexandre, cardiologista e ortopedista. Nunca vi uma coisa assim. E aí, só entre a gente aqui vai uma crítica, né? Ai, Jesus. Aqui no Rio de Janeiro, a gente passa na porta de escritório de colega de advogado, aí tá assim, ó. Doutor Alexandre, civil trabalhista, penal, pequenas causas. Eu, quando dou aula de ética, eu tremo. Pelo amor de Deus, advogado não fala pequenas causas, advogado fala juizado especial. Aí tá lá, civil trabalhista, penal, pequenas causas, faço imposto de renda, legalizo o terreno. Ele é especialista em tudo. Aquele advogado ali é especialista em tudo. Então, muito cuidado com isso. Então, para aquele médico se apresentar como especialista, ele tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Ele tem curso técnico, ele comprova que ele fez um curso e que ele atua na área. Ele fez uma prova, isso a gente vai ver mais lá na frente na aula quando fala de cirurgia plástica. Então, ele tem que ter esse RQE. E aí, você que vai atuar batendo no médico, primeira coisa que você bota na petição de vocês. Vem requerer a Vossa Excelência. Que o réu apresente o RQE dele. Que o réu traga aos autos o comprovante que ele é especialista em determinado assunto. Acabou. Agora, atenção 2. O Conselho Federal de Medicina, ele diz que a exigência do RQE não veda a prática. Ou seja, eu posso fazer cirurgia plástica sem ter um RQE dizendo que eu fiz curso de cirurgião plástico. Qual é o entendimento? Isso aí para quem está defendendo o médico. Qual é o entendimento do Conselho Federal de Medicina? O entendimento é que aquele médico que se formou, que saiu da faculdade, que terminou a sua residência, ele agora tem capacidade e conhecimento para fazer qualquer tipo de cirurgia. Agora, o que ele não pode é se apresentar como um especialista se não é. Eu posso fazer cirurgia plástica, mas não posso sair dizendo por aí, doutor Alexandre, cirurgião plástico, a melhor cirurgia plástica da galáxia, doutor Alexandre, cirurgião plástico das estrelas. Não posso, se eu não tenho RQE, eu não posso dizer isso. Então, se eu for atacar, se eu estou pelo autor, a primeira coisa que eu peço é o RQE. Se eu estou defendendo o médico e o médico não tem o RQE, doutor, você faz propaganda? Faço. Só bota no TikTok, no Zap Zap, no Instagram, no Facebook. Está fazendo propaganda. Aí danou-se. Então, tranquilo até aqui, gente? Vamos em frente. O que vai excluir? A negligência, a imprudência ou a imperícia? Eu vou defender o profissional médico. Então, a primeira excludente é denunciar, é se posicionar, é se responsabilizar. Doutor, você errou. Oh, veja bem, doutor, você errou. Oh, não sei. Doutor, você errou. Errei, mas eu não vou assumir. Então, procura outra. Doutor, você errou? Sim, eu errei. Beleza, maravilha. Aqui a gente já tem excludente, a gente já tem atenuante. O que o nosso Código de Ética Médica fala? Princípio 18, artigos 3º, 25, 28, parágrafo único e o 57. Princípio 18. O médico terá para com os seus colegas respeito, consideração, solidariedade, sem se eximir de
denunciar. Então, ele está lá no centro cirúrgico. Vai vir o cirurgião fazer a... Ele é anestesista, por exemplo. Vem o médico para fazer a cirurgia. Não lavou as mãos, não higienizou, não está usando luva. Opa, que é isso, doutor? Denuncia, porque senão dança junto. Não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem, mas aqui no Rio de Janeiro tinha um médico anestesista que ele estuprava as pacientes. Principalmente, cara, assim, medonho. Quando as pacientes... paciente está tendo neném, que está todo mundo ali em volta, ele anestesiava a moça, levantava lá um pano e praticava atos ali de estupro com a moça. Alguém viu, uma enfermeira viu, denunciou. Desculpa. É denunciar. Aí a equipe toda não dança, é só ele. Artigo 3º. Deixar de assumir a responsabilidade. Doutor, foi você? Doutor, foi você? Doutor, foi... Fui. Beleza. Deixar de assumir responsabilidade sobre o procedimento médico que indicou ou do qual participou, quando mesmo assim vários estiverem envolvidos. Ó, eu fui o responsável pela anestesia, então deu ruim, sou eu o responsável. Artigo 25. Deixar de denunciar. Está vendo o colega agir errado? Tem que denunciar. Vai denunciar para quem? O diretor do hospital, para o conselho de ética do hospital. Todo hospital tem um conselho de ética. Não deu em nada? Vai no Conselho Regional de Medicina, denuncia. Não deu em nada? Vai no Ministério Público e denuncia. Não pode ficar calado. E denunciou, tem que ter prova que fez a denúncia. Então, deixar de denunciar prática de tortura, procedimento degradante, desumano, cruel, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realiza. Tá? Não pode. O artigo 28 do Código de Ética, parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, esse médico está obrigado a denunciar o fato à autoridade competente, ao chefe do hospital, ao diretor do hospital, ao Conselho de Ética Médica do hospital e ao Conselho Regional de Medicina. Não denunciou, dança junto. 57. Deixar de denunciar atos que contrariem os postulados médicos, a comissão de ética da instituição. Desculpa, gente, o negócio aqui está bravo. Então, deixar de denunciar a instituição. Todo hospital tem uma comissão de ética, em que ele exerce o seu trabalho, o seu ofício. Não tem conselho de ética dentro do hospital? Denuncia ao Conselho Regional de Medicina. E a segunda excludente é seguir o protocolo da instituição. Todo médico tem que seguir um protocolo. E aqui eu falo e mostro o seguinte. A partir das aulas, quando a gente começa a assistir às aulas, a gente começa a mudar a nossa visão. Eu, quando comecei a estudar e aprender direito médico, quando entrava num hospital, começava a procurar coisas e problemas e me lembrar de aula. E todo hospital, toda clínica vai ter colado nas paredes os protocolos. O Hospital São José implementa protocolo hospitalar sobre risco de parada cardiorrespiratória. Então, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, faz a massagem, voltou, beleza, mas tem que ficar pelo menos 2 horas ali em observação. E se tiver uma nova parada cardíaca, cardiorrespiratória, ali, ó, protocolo de alerta precoce de deteriorização clínica,
ou seja, da piora repentina. Então, tem ali o protocolo. Ele já teve o procedimento, então ó, não adianta fazer a massagem cardíaca, tem que entrar logo, administrar o remédio tal, um alfa-adrenérgico para fazer isso, para aquilo, vai ter um protocolo. Se o médico seguir o protocolo, não existe ilicitude. Ele está dentro da norma. Não tenho que punir este médico. E uma vez chegou aqui no escritório um enfermeiro, sentou aqui, a gente começou a conversar, ele estava sendo acusado de não ter seguido os protocolos, ele causou um dano irreparável lá no paciente. Vem cá, você errou, você... Não, não errei não. Sabe o que é, doutor? Aquele protocolo eu não concordo com ele. Ele está errado. Porque a vida inteira eu aprendi que faz assim, assado, cozido, ensopado, e eu fiz. Eu falei, peraí, queridão, calma, olha só. Você tem que seguir o protocolo. Não, doutor, o protocolo está errado. Opa, então para tudo. Protocolo é um estudo científico. Um monte de gente estudou aquilo ali para testar e para o negócio funcionar. Você me chega e diz que ele está errado? É isso mesmo, doutor, está errado, eu que sei. Então, olha só. Você estuda, você faz um artigo científico, uma tese, e prova que aquele protocolo está errado. Porque você errou e você vai ter que... Não, mas não sei o quê, não vai me defender. Eu te defendo se você concordar que você não seguiu o protocolo. Porque para diminuir a sua pena é mais prático. Não, doutor, então eu não quero, vou procurar outro. Então, ó, vai na fé. Então, o protocolo é a segunda e melhor excludente de punição. Se seguiu o protocolo, vou costurar o nariz. O que a boa técnica diz? Agulha de calibre 1 milímetro, fio de calibre 1 milímetro. O protocolo diz, vai usar de 1 milímetro. Se eu usei e o paciente veio a óbito, está lá na emergência, bateu com o carro, tá? Não é a cirurgia plástica, e veio a óbito, meu parente morreu, eu vou processar. Não, ó, o meu cliente, o doutor, ó, seguiu todo o protocolo. E isso é excludente. Bom, falamos da responsabilidade subjetiva. Eu, advogado, tenho que me virar em comprovar que pelo menos teve a negligência, a imprudência ou a imperícia. A responsabilidade objetiva, ela é melhor. A gente vai vê-la direto no Código de Defesa do Consumidor. E por que ela é melhor para quem quer bater? Ela é melhor porque, para a responsabilidade objetiva, eu não preciso demonstrar culpa. Eu não preciso mostrar que o médico está errado, que o hospital está errado. Pode estar até lá o erro, a culpa, a negligência, a imprudência, a imperícia, mas o dever de indenizar independe da sua existência. Não é necessário se comprovar a culpa. Por quê? Porque o procedimento já nasceu errado. Vou fazer a cirurgia plástica do nariz. A boa técnica diz que tem que ser agulha 1 e fio 1. Chegou no centro cirúrgico, só tem o 8, a agulha 8 e o fio 8. Ora, bolas, responsabilidade objetiva. Vai me costurar com aquilo, já sabe que não está certo. Vai ficar uma cicatriz aqui de Frankenstein. Então, não vou precisar comprovar. Qual foi o fio que ele usou? Qual agulha? É 8? Acabou. Responsabilidade objetiva. Lá no artigo 927 do Código Civil está lá, parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar pela sua natureza riscos para outras pessoas. E para solidificar esse entendimento, eu sempre trago esse exemplo do raio-x. Hoje o raio-x está ficando digital, mas ainda tem lugares que o raio-x é aquela máquina que emite um raio-x, e o raio-x é perigoso, ele é cancerígeno. Veja lá a dona Mary Curry.
Quem não conhecer, não souber quem é Mary Curry, procura lá nos Googles e vê a dona Mary Curry, coitada, morreu. Você vai levar o seu filho ou o seu parente idoso para tirar um raio-x, você vai entrar com ele. E aí, em todo lugar que se tira, que se bate chapa de raio-x, o acompanhante tem que utilizar uma vestimenta chamada vestimenta plumbífera, que é tipo um sobretudo de chumbo. O troço é pesado. Por quê? Porque o raio-x está bombardeando elementos cancerígenos. Então, vou ter que colocar a vestimenta plumbífera para acompanhar. O técnico de raio-x, quando ele aperta o botãozinho, ele vai sempre para trás de um biombo, também de chumbo, para protegê-lo. E aí, a vestimenta plumbífera enferrujou, jogou fora. O biombo enferrujou e se desmantelou. E aí o técnico de enfermagem, o técnico de raio-x vai virar para o diretor do hospital, para o chefe, para isso, não tem vestimenta plumbífera e não tem o biombo lá para me proteger. Aí o diretor vira, não, precisa disso não, pô. É só um raio-xzinho que a mãe ou o pai vai entrar. Isso não tem perigo, é umzinho só, pô. Pode deixar sem a vestimenta plumbífera. E o seu biombo? O técnico, pô, larga de ser bobão, cara. Bate lá, vai ser só um dia, 2 dias batendo raio-x lá, pô. Isso não tem problema nenhum, não. Gente, já nasceu errado. Se tinha que ter o biombo e não tem, e bateu o raio-x, está errado. Ele, profissional, eu não bato, eu não vou tirar, é a minha vida que está em risco. Então, isso é importantíssimo. A responsabilidade objetiva, eu não perco tempo. Não, o diretor foi negligente. Não, o diretor foi imprudente. Não, o técnico agiu com imperícia. Nada disso. Eu vou comprovar a culpa de que forma? Tinha que ter o biombo? Não tinha. Tinha que ter vestimenta plumbífera? Não tinha. Acabou. Não preciso comprovar mais nada. É só informar. Bom, e aí uma situação que é sempre desagradável quando eu converso com um profissional aqui. E o dia que vocês forem atender um profissional da saúde, vocês têm que orientar ele para eles evitarem o chamado jogo de empurra. O médico tem que assumir a responsabilidade. Está lá no Código de ética médica. Ele, médico, tem que assumir a responsabilidade. Ele não pode tirar o dele da reta. Então, o que acontece aqui? Na hora que você tem um procedimento, um erro, algum problema, algum efeito danoso, o que você vai fazer? O que você vai orientar o seu cliente? Você tem que assumir a culpa. Você tem que dizer quem errou, assumir a culpa, porque senão dança. E, infelizmente, o que a gente acaba vendo é isso aqui, é o jogo de empurra. E o que é o jogo de empurra? Deu ruim lá no hospital, deu ruim no procedimento, alguém morreu, alguém ficou com uma sequela, e aí o enfermeiro vai virar e vai falar, a culpa não é minha não, a culpa é do técnico, do chefe da enfermagem. Aí o chefe da enfermagem vai virar, não, a culpa não é minha não, a culpa não é minha não, a culpa é da residente de medicina. Aí a residente de medicina chega, a culpa não é minha, não. A culpa é da enfermeira. A enfermeira vira, não, a culpa não é minha, não. A culpa é da técnica de enfermagem. Aí a técnica de enfermagem, não é minha culpa, não. A culpa é do auxiliar de enfermagem. Aí o auxiliar de enfermagem vira, não, a culpa não é minha, não. A culpa é da diretora do hospital. Aí a diretora do hospital vai chegar e vai falar assim, não, claro que não é minha. Eu não estava lá, eu não vi nada, eu não estou sabendo de nada. Então, esse jogo de empurra só faz delongar o processo, só faz o processo se arrastar, tanto civil como criminal. E se é médico, o Código de Ética Médica fala, tem que assumir a sua responsabilidade. Não pode tirar o seu da reta. E aí vem o brinde para vocês.
Quando que a responsabilidade civil se torna um crime? Responsabilidade civil é pecúnia, é pagar, é dinheiro. Responsabilidade civil pode ser a perda de um emprego. Mas crime é cadeia, é cerceamento de liberdade. Vai ficar preso. E quais são os tipos penais puníveis que a gente pode ver aqui na área do direito médico? Artigo 29, Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Então, cuidado quando delegar tarefa. E, pô, aquele cara, pô, não se forma, coitado, vou dar uma moral para ele. Fulano, vem cá, ó. Hoje, você é que vai fazer a cirurgia de transplante de coração. É com você. Então, cuidado, porque se delegar uma tarefa que ele não é capaz, eu vou comprovar lá no direito civil e vai respingar aqui no crime. E aí, muita atenção. A responsabilidade penal do médico se materializa quando esse profissional pode ser chamado a responder criminalmente por danos, lesões físicas, inobservância das regras técnicas ou protocolo, falsidade ideológica, isso tem dado uma cadeia miserável, ou maus tratos causados a outras pessoas independentemente do seu ofício, ou se ele está praticando ou não, atenção, uma atividade de meio ou de fim. Então, para o direito penal, para o crime, não importa se é atividade de meio ou se é atividade de fim. Se tiver que prender, vai prender. Isso é importantíssimo, não se esqueçam disso. Para o crime, tanto faz se é uma atividade de meio ou se é uma atividade de fim. E aí a gente tem lá o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio culposo. A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância da regra técnica. Não seguiu o protocolo, dançou, neném. Arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso, com vontade, quis matar, a pena é aumentada de 1/3. E se o crime é praticado também contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, não é o nosso caso, ensino, não é o nosso caso, tratamento, ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, não é o nosso caso, quer abusando dos meios de correção ou disciplina, não é o nosso caso, aí é mais para a escola. Então, aonde que a gente fica? No tratamento. O tratamento tem que ter cuidados indispensáveis. Agora, se essa exposição ao perigo resultou morte, de 4 a 12 anos vendo o sol nascer quadrado. Ou 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar. E o paciente morreu. Pega aí o prontuário, apaga isso aqui, não deixa eu ver isso aqui não. Ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrito. Pô, doutor, me dá uma ajuda aí, doutor. Tô cansadão, quero trabalhar hoje não. Me dá um atestado médico aí. Claro, meu querido, toma aqui um atestado médico falsureba. Declaração falsa.
Artigo 299 do Código Penal. Alterou a verdade. E aí a brincadeira vai de 1 a 5 anos. E multa, se o documento é público. Se é uma receita, é um documento público. Se é um atestado, é um documento público. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, se ele é médico do SUS, a pena aumenta da sexta parte. Então, muito cuidado com o que escrever no prontuário. Muito cuidado. E aí a gente já começa a partir para encerrar a aula. E eu faço sempre essa pergunta. Qual o limite entre o dolo e a culpa? Culpa é o sem querer. Dolo é a vontade. Eu quis. E aí eu dou sempre 2 exemplos quando eu chego nesse ponto da aula. Um exemplo bem idiota, patético, que é o que eu vou dar aqui, que é o primeiro, e o segundo, que é um exemplo técnico, um caso concreto. Exemplo. Eu dou aula aqui no Rio de Janeiro, na Unigran Rio, na AFIA. Eu estou no centro do Rio de Janeiro e me desloco para 2 municípios para dar aula, Caxias e Nova Iguaçu. Eu sempre vou de trem. Então, estou lá na estação do trem, esperando o trem chegar. Eis que uma pessoa que está ali também esperando começa a ter passa mal, cai no chão e está tendo um ataque epilético. Ou então está se debatendo, está tendo uma convulsão. E a pessoa está ali no chão se debatendo, todo mundo em volta olhando, até que alguém vira e grita assim: tem algum doutor aí? Tem algum doutor aí para ajudar? E aí eu, Alexandre, doutor Alexandre, mas é do direito, ninguém precisa saber, eu sou doutor, ninguém precisa saber, que fiz vários cursos na área médica no TikTok, no Zap Zap, no Instagram. Fiz lá um monte de cursos. Sou qualificado. Vou lá resolver o problema daquela pessoa que está tendo a convulsão. E lá no meu curso de TikTok, lá no meu curso de Instagramzão lá, que eu fiz lá o meu curso, aparece assim, o professor ensinava, ó, se a pessoa cai no chão se debatendo, está tendo um ataque epilético, uma convulsão, você vai dar um mata-leão nele, enforca. Enforca ele com força até a hora que ele desmaiar. Desmaiou, parou de sangue para o cérebro, ele para de se debater. Ó, como é que eu sou esperto, ó, como é que eu dou essa aula maravilhosa. E aí eu, Alexandre, que assisti a aula pelo TikTok, a pessoa está lá se debatendo, vou lá e dou um mata-leão nele. Ah, e tem um outro detalhe também da aula lá de TikTok. O professor lá de convulsão falou que quando a pessoa tem uma convulsão, um ataque epilético, às vezes a língua enrola e a pessoa se engasga. Então, eu também vi no TikTok o seguinte, ó, vou pegar essa minha meia aqui de trabalho, vou enrolar, fazer uma bola de meia, vai parecer um queijo por causa do fedor, e a hora que a pessoa lá que está tendo a convulsão enrolar a língua, eu meto-lhe aquela bola de meia na boca. Fiz todos esses procedimentos maravilhosos e a pessoa morreu. Eu agi com dolo ou eu agi com culpa? Eu agi com culpa. E o que seria o dolo? Eu, Alexandre, sou doutor, mas eu não sou doutor do direito, eu sou doutor médico. Eu fiz faculdade de medicina. Eu estou no mercado de trabalho há 10 anos e estou lá na estação de trem. E aí a pessoa cai e começa a se convulsionar, a se debater. Eu sou médico. Opa, eu sou médico, sou doutor, deixa eu resolver isso aqui. E vou lá e dar um mata-leão nele. E o paciente vem a óbito. O Alexandre, cidadão comum, deu o mata-leão, pessoa passou mal, desmaiou, voltou. O Alexandre é médico. O Alexandre deu o mata-leão e a pessoa morreu. O Alexandre agiu com dolo. Eu quis matar ele. Eu sou da área da saúde, eu sou médico. Eu sei que se a pessoa está tendo uma convulsão, um ataque epilético, eu não posso enforcar e esganar ele. Eu tenho que deitar a pessoa de preferência de lado, botar um travesseiro ou algo macio para ele não bater a cabeça. Ah, está enrolando a língua. Está enrolando a língua, vai ter que tentar segurar ou amenizar, mas é só estabilizar a pessoa.
Entenderam a diferença? Se eu vou lá e dou o mata-leão, é dolo, eu quis matar. Se eu sou leigo e dou o mata-leão, é culpa, eu não tenho conhecimento técnico. Esse é o limiar do dolo e da culpa. No exemplo idiota meu, eu sempre gosto de dar exemplo idiota porque eu acho que vocês, eu pelo menos, me recordo melhor das situações. Agora o caso concreto. Jovem que aplicou café com leite na veia de idosa, só tinha 3 dias de estágio. Isso aqui foi uma semana aqui no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, café com leite na veia de uma senhorinha, que é esse aqui, de um idoso, de um vovozinho, e depois foi de uma criança. Informações são do delegado após depoimentos desta quarta-feira. Estagiária diz que a técnica responsável pela supervisão ficou usando o celular. Em depoimento à 64ª DP de São João de Meriti, na tarde desta quarta-feira, dia 17, a estagiária de enfermagem, Rejane Pires Ribeiro, Rejane Moreira Teles, de 23 anos, injetou café com leite na veia da dona Palmerina, de 80 anos, que morreu logo depois. Afirmou que a técnica de enfermagem responsável não acompanhou o procedimento, ficou lá sentada jogando. Segundo o delegado Alexandre Riege, Rejane estava apenas 3 dias no estágio. Olha o jogo de empurra. Eu estou aqui só 3 dias. A técnica não me acompanhou. O caso ocorreu no PAN de São João de Meriti, no último domingo, dia 4. A estagiária diz que recebeu uma ordem da técnica, que teria dito: dá o leite para a paciente na sonda, pega uma seringa e vai administrando. Gente, para tudo aqui. Eu não sou profissional da saúde, nem quero ser. Mas eu sei, desde que eu me entendo por gente, que na veia, e nem me pergunta o que é veia, o que é artéria, que eu não sei e nem quero saber. Gente, na veia, eu não entendo nada. Mas, para mim, na veia, só entra medicamento, soro ou droga, se o cara é um drogado. São as 3 únicas coisas que entram na veia. A garota que é profissional da saúde. Mas está só 3 dias. Começou ontem a faculdade, o curso técnico. Bolas, não importa. Ela algum conhecimento tem. Eu que não faço nada da área de medicina, eu sei. Como é que ela que é da área não sabe? Então, esta moça, ela agiu com dolo para a justiça. E aí, o que aconteceu aqui? Processo de 2013, que só terminou em 2022, quer dizer, 9 anos que a moça ficou na geladeira, sem poder trabalhar. E aí, o que ela foi tipificada? Ali, homicídio simples. Mas veja, olha, ai meu Deus do céu, eu só dei um cafezinho com leite. Gente, sonda. Eu não sou da área médica, mas já ouvi sonda nasal, entra pelo nariz. Sonda, como é que é? Sonda traqueal, é para traqueia, quem fez teve que cortar aqui a traqueia. Sonda, como é que é? Nasogástrica, entra pelo nariz e vai até lá o estômago, nasogástrica. Então, pelo amor de Deus, se essa menina bota café com leite na veia, ela quis matar. Ela não quis tratar, ela quis matar a dona Palmirinha. Matou, deu café com leite para a senhorinha. Lá, homicídio simples. Já vai começar a brincadeira, já vai começar comendo de 6 a 20 anos. Já essa brincadeira aqui, 6 anos de cadeia. Então, vejam a importância de saber diferenciar o dolo da culpa. E para encerrar aqui, e a gente partir para as perguntas, tem um outro caso concreto aqui.
Ementa, apelação criminal, homicídio culposo, erro médico. Artigo 121, parágrafo 3º e 4º do Código Penal, falsidade ideológica. E esse aqui a gente vai ver melhor lá para frente. Senhorzinho, gente, olha só, todo mundo aqui, peraí. Somos quantos aqui? 82 alunos em sala. Não dá para chamar todo mundo, mas olha só. Adnan, Adila, Agnes, Amanda, Amilcar, Androide do Felipe, Androide do Felipe, José, Ana e Vitória, Bruno Soek, Cauã, Daiane, Danúbia, Deb, gostei, Deb, Fernanda, daqui a pouco vem o I, vai vir o iPhone de todo mundo. iPhone, tem o iPhone, oi iPhone, oi iPhone, tá gostando da aula? Ó, só não quero que o iPhone depois fale para Siri lá ou para Siri, né, porque a Siri sai divulgando, hein, pelo amor de Deus, hein? E aí vem iPhone de um, iPhone de outro, iPhone de outro, vai lá, Jocelene, Júlia, Kaline, Lígia, Nailton, Raíssa, Talma, Wellington. Pessoal, vocês não são da área da saúde. Nem eu. Nenhum de nós somos da área da saúde. Erro médico. Artigo 121 do Código Penal. Falsidade ideológica. Culpa, negligência e imperícia. Meus queridos, um idoso me chega no hospital na emergência. Doutor, eu estou com dor no peito. Doutor, meu braço está formigando. Um idoso. E o atendente me vira e fala, o médico me vira e fala, isso não é nada não. Senta ali, aguarda ali um pouquinho que daqui a pouco a gente vai te atender. Idoso, dor no peito, braço formigando. Nenhum de nós aqui somos da saúde, mas todos vocês que eu falei o nome. Gente, o que está caracterizando essa bagaça? Dor no peito e braço formigando. Eu acho que a gente já viu isso num monte de filme, novela. É um falando com o outro, outro falando com. Qual é a dúvida de que o cara está tendo um infarto? Qual é a dúvida? E o médico não diagnosticou. Então, negligência e imperícia. Condenação mantida, pena acima do mínimo legal, circunstâncias judiciais desfavoráveis, causa de aumento de pena. Por quê? Inobservância de regra técnica, é protocolo. Peito doendo, braço formigando, deita, estabiliza, vê a pressão, vê como é que está o coração, ausculta o coração, está acelerado, usa um beta-bloqueador para diminuir, o coração está parando de bater, alfa-adrenérgico para aumentar a velocidade do batimento. Eles são técnicos, tem que saber, inobservância da regra técnica. Restando comprovado que o réu agiu com negligência e imperícia, ao não diagnosticar o quadro corretamente grave da vítima. Caramba, gente, qualquer um de nós aqui. Dor no peito e braço formigando é o quê? O que é isso? Pô, negando-lhe atendimento posterior. Não, você fica aí, que daqui a meia hora eu volto aqui. Quando voltou, tinha um defunto. Deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Agora, nada é tão ruim que não possa piorar. O que o médico fez? Inseriu dados falsos no prontuário. Chegou às 8h30, foi atendido pelo doutor Zé das Couves, que não diagnosticou, mandou ficar sentado, não sei o quê. E chegou 8h30, veio a óbito às 9h? Não. Ele chegou, não chegou 8h30, não. Aí apagou lá, botou. Chegou às 8h55. Para quê? Opa, não deu tempo de eu atender. 5 minutos, não deu tempo. Inseriu dados falsos no prontuário, numa tentativa de se livrar da responsabilidade pelo delito praticado. Deve ser mantida a sua condenação pelo crime previsto no 299, pois é inequívoco o dolo. Ele quis alterar o prontuário médico, não foi sem querer, não foi por acaso. O paciente morrer, a gente até vai tentar não seguir o protocolo, você vai tentar tirar leite de pedra. Errou? Errei. Não, excelência, ele errou. Coitado, ele estava estressado, ele teve um problema, ele atendeu outros 20 que não deram em nada. Algum motivo eu vou ter mais. Excelência, ele realmente errou. Ele está errado. Já que inequívoco o dolo de alterar a verdade dos fatos, tendo a denúncia descrito de forma pormenorizada e distinta a conduta negligente. Foi um negligente. Espera ali, vovozinho.
bem como a inobservância da regra técnica. É o protocolo. Dor no peito, braço formigando. Idoso, vai para embora. Vai para frente. Mesmo porque, gente, está no Código de está no Estatuto do Idoso. Idoso tem prioridade de atendimento, passa na frente de todo mundo. Então, pessoal, com isso, eu encerro o que eu teria a passar para vocês hoje de matéria. Deixo aqui 2 links para vocês. Um é um livro, está lá na biblioteca da gente, da AFIA. O outro é um artigo, Crimes Médicos, conheçam os principais e saiba como evitá-los. É um texto para médico e é interessante para vocês darem uma lida nele. Nossa bibliografia, e como sempre a AFIA tem pedido, no final das aulas tem ali um link e um QR Code. Eles pedem para que vocês entrem e avaliem essa nossa aula. Então, pode fazer tudo de forma anônima, é a hora de chegar lá. Professor, é horroroso, aula chata, dormi a aula toda, muito ruim, não aprendi nada. Isso é uma porcaria desse direito médico aí. Eu prefiro outro tipo de direito. Bom, então, vou começar aqui a ver as perguntas de vocês. Vou abrir aqui, deixar liberado aqui para quem quiser perguntar. Vou primeiro aqui no chat, como eu falei. Temos aqui bastante mensagens aqui no chat. Boa noite a todos, boa noite. A música está na altura boa, está baixa. Os cariocas. E quem vai apanhar quando nós vamos defender? Samuel, aí, sabe? Eu quero bater no médico, você vai ter que defender ele aí, vai ter que dar um jeito de fazer a defesa. Samuel, explica, por favor, a questão da marcação do laboratório para a realização de uma prova final. Aqui da nossa aula, quem vai lhe explicar isso melhor, Samuel, é a professora Rayane. Ela é que vai fazer todas essas marcações de data e de prova. Se é isso que você está perguntando, prova final. Então, tudo isso vão ter as datas, vocês têm que acompanhar no Canvas. Ela vai botar assim, começa a semana do trabalho, semana que vem começam as provas. Ela vai deixar tudo avisado para vocês. E quando o médico tem vínculo com pessoa jurídica, tanto ele quanto a empresa responde? Boa, Matheus. Eu prefiro mover a ação contra o hospital. Eu acho mais prático. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa horrível aqui, porque já aconteceu com a gente aqui no escritório. Se o médico morrer, acabou a ação. Agora, o hospital é mais difícil, o médico do hospital morrer, sumir, desaparecer. Então, eu prefiro mover a ação contra o hospital, contra a empresa, tá? Mas, obviamente, chamando e mostrando a responsabilidade do médico, se eu quiser caçar ele, se eu quiser arrebentar com ele, médico. Mas a minha preferência sempre é mover a ação contra a instituição, não deixando de denunciá-lo, tá? Vamos lá. Essa mulher é corajosa. Espero que seja também, que 3 cirurgias de uma paulada só. O médico está sendo negligente. Ele pode sofrer suspensão ou pode ser afastado das suas atividades. Sim, Jocelene, com certeza. Éder, acontece muita coisa errada em hospital, porém a maioria dos profissionais tem medo de denunciar e as coisas erradas, além de muitas vezes não ter conhecimento jurídico. Existe também o corporativismo médico, que é muito forte. Quando chega no judiciário é porque foi um problema muito extremo. O que geralmente acontece, e isso eu pelo menos eu tenho visto essa mudança, Éder, é que se o médico chegou aqui, disse que agiu certo, e alguém defende ele que agiu certo, eu vou precisar de uma perícia. Eu vou sempre pedir uma perícia. E aí, se o juiz chama um perito e o perito mostra que está errado, acabou, porque o perito médico ele responde ao juiz, ele não responde ao colega. Então, peça sempre perícia. Lucas, mas esta responsabilidade objetiva citada no Código Civil deixaria de existir caso ocorresse, ao invés de danos, a morte do paciente? Tudo depende, Lucas, tudo depende. Não existe causa-ganha, tudo depende. A responsabilidade objetiva é porque você tem algo que tem que ser feito e não fez. Agulha de 8. Não podia usar agulha de 8. Não podia tirar raio-x sem o biombo. Então, essa responsabilidade objetiva é isso, tá? A ideia, paciente morrendo ou não, é responsabilidade objetiva.
O cara é técnico de raio-x, trabalhou a semana inteira sem um biombo. Já está radioativo, já pegou um câncer, acabou, a culpa é do hospital, a responsabilidade é objetiva. Foi fazer minha cirurgia plástica, fio de 8, agulha de 8, é objetiva, não tinha que fazer. Kathleen, e como prova que o paciente não estava com a roupa adequada? Ou quem quer que seja, como faz a comprovação? Bom, Kathleen, o paciente, para entrar no centro cirúrgico, tem todo um procedimento. Fica mais difícil, por exemplo, um exame de fezes, um exame de urina, que ele, paciente, faz na casa dele. Todo mundo aqui vê novela, principalmente novela da Globo. A moça quer enganar o cara que está grávida, leva o xixi da outra, sabe? Isso aí a gente tem useiro e vezeiro. Teve novela aí da Globo que eu vi há pouco tempo atrás reprisando, que a menina pega uma camisinha usada e engravida da camisinha usada. Então, misericórdia. Eu tinha um professor que dizia: não aprenda direito nem no Jornal Nacional, nem na novela. É mais ou menos por aí. Então, como é que eu vou provar que o paciente estava com roupa errada ou não? É na hora de entrar. Lembra lá da aula passada, quem não assistiu, assiste de novo, a história de uma das minhas cunhadas, que foi fazer lá a cirurgia de cabelo pintado. O que o médico fez? Como ligo o meu áudio para ouvir? Boa noite. Achou, salvo, valeu. Adilan, presente. Opa, Eva. E todo mundo presente. Eu falei, os nomes estão presentes. Está todo mundo vivo. Ninguém ligou a câmera e foi embora, não, né? Ah, que bom. Isso é bom. Tá vendo? Oi, beleza. Tá infartando. Quem tá infartando, pelo amor de Deus? Não, o rapaz lá. Tá certo. Isso aí. Parada cardíaca, infarto. Então, vejam. Eu faço essas brincadeiras, eu faço essas piadas sem graça para vocês sentirem. Nós não somos profissionais da área. E a gente sabe. Como é que o médico não sabia? Como é que ele me dá um furo desse? O professor já pode falar de caso que acontece aqui na cidade? Pode, Jocelene, só não pode ser uma coisa muito delongada, porque a nossa aula é curtinha. Mas aí, se for o caso, se vocês tiverem, podem trazer para a aula, pode me mandar por e-mail. A gente tem lá o e-mail do Canvas, eu trago na aula seguinte como se fosse uma dúvida, uma curiosidade. Eu tento buscar sempre os julgados e casos pelas regiões onde eu estou dando aula. Então, eu tenho que buscar para não ficar uma aula chata, só Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, mas uma boa parte eu pego aqui no Rio porque eu tenho uma facilidade maior, que é onde eu atuo. Então, eu tenho julgados nossos aqui do escritório, a pesquisa no site do TJ é um pouco mais fácil, é só por isso que eu dou essa ênfase, tá? Professor, a realidade começa na triagem, onde quem avalia é um técnico em enfermagem ou um enfermeiro. A pergunta que fica é: a responsabilidade não deveria ser total do médico nessa triagem? Com certeza, Dalmir. Agora, meu mestrado foi numa faculdade de enfermagem. O meu doutorado numa faculdade de enfermagem. E eu tive o dia a dia com eles lá. E eu vejo, para o cara estar ali na triagem, ele tem que ter conhecimento. Porque aquela história, se eu botar um Zé Mané ali qualquer e alguém morrer, eu acabei com a instituição. Então, o médico tinha que estar na triagem. Hoje em dia, a gente tem esse entendimento que não. Eu boto um enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele tem um conhecimento técnico, ele tem que ter. Eu não vou pegar lá a dona Rejane que bota café com leite na veia e botar ela na triagem, tá? Ela não, é alguém experiente, que vai tirar a pressão, vai medir, vai escutar o que você falou e ela ali, opa, isso aqui é. E a gente vai ver mais lá para frente. Isso aqui é urgente, vermelho, opa, isso aqui é verde, não é? Tá legal, Dalmir? Não seria uma certa negligência? Eu não entendo como uma negligência, Dalmir. Se o enfermeiro ou técnico ele tem o conhecimento e esse pessoal enfermeiro estuda pra caramba, ele pode fazer ali a triagem, não se preocupa não. Ótima aula. Quem discorda, que é isso, Dalva? Fala isso não, há violência aí. Não dá, não dá de dormir. A aula é muito. Valeu, garoto. Não, olha só. Ó, eu tô com um fuso horário 1 hora na frente. São 9h15 praticamente aqui. Vocês ainda estão em 8 horas da noite. Imagina, cara, se eu der uma aula, bobó, 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 o artigo, tal, tal. Cara, não fica um em sala. Então a gente tem que se virar nos 30. Claudinei.
No SAMAR, se tiver muita gente, leva horas para ser triado. Se não tiver ninguém, leva muito tempo do mesmo modo, porque eles ficam esperando chegar uma quantidade boa para incomodar o técnico. E aí, o que vai acontecer, Claudinei? Aí é a denúncia, é o posicionar-se. Olha o que a gente viu ali agora, é fazer a denúncia. Se o profissional médico não está denunciando, ele está sendo conivente. Aí cabe a gente, Claudinei, fazermos a denúncia. Raíssa, as datas estão no Canvas, isso aí. Como funciona a questão da chamada, professor Daniel? Eu falei no iniciozinho. Entrou em sala de aula, é presente. Se vocês entrarem, ligou a câmera, deixou ali a câmera e foi embora, eu não posso fazer nada. Eu acho que é da cabeça e a consciência de cada um. Eu tento dar uma aula bacana para não ser uma coisa chata, entendo que se vocês estão fazendo a matéria direito médico, é porque vocês têm alguma curiosidade. Ah, não, eu estou fazendo que eu preciso de 10 créditos, ela tem 10 créditos e acabou. Beleza, tá bom, tranquilo, vai na fé. Mas a ideia é essa. Entrou na sala, está contando a presença. Agora, ó, tá, o pior que está gravado, ó, fofoca, eu não sabia, fofoca, bafão, hein? Fala para ninguém não. Somos quantos aqui agora? 64. Fala para ninguém não, né? Na segunda-feira, teve uma aluna que falou que não recebeu o link. Aí eu copiei, mandei o link para ela, entrei lá no Zoom. E aí fui ver, vou pegar o link lá. Aí eu cliquei num negócio lá para ver lá a frequência lá. Aí me apareceu o nome dos alunos e quantos minutos vocês ficaram em aula. Então, quer dizer, se eu fosse fofoqueiro, se eu fosse um cara chato, eu ia vir. Não, e tinha gente assim, ó, 1 minuto, 2 minutos. Quer dizer, entrou, botou a foto e ó, meteu o pé. Agora tinha gente lá, 1h30, 1h31, 1h32. Eu, particularmente, pessoal, não me importo. Eu me importo em tentar passar o conhecimento para vocês, tá? A ideia é essa, tá, Daniele? Catherine, chamada é automática. Após entrar no link do Zoom para assistir a lá, tá? Valeu, Catherine. Daniele, é que a minha aula caiu, tive que sair e entrar de novo. Não sei do problema da questão. Não, entrou, Daniele, está dentro. Pode até sair depois, já está contando lá. Assim espero. Não, pode ter certeza, não se preocupa não. Professor, e quando no caso ocorre um erro por parte do perito em caso de auxílio-doença, suspendendo o benefício? Lígia, eu trabalho com direito previdenciário. Nós somos 5 aqui. Aqui no escritório, aqui na sala aqui do lado, é o doutor Hélio, só previdenciário. É só isso que acontece. O pior é quando botam funcionário administrativo para fazer perícia. Aí, Lígia, infelizmente, você vai ter que brigar, vai ter que trazer o laudo do médico do seu paciente, ó, com a CID, né? Ele tem a CID meia mole, meia dura, ele tem isso, isso, isso. Eles lá disseram que não. É processo administrativo, se não der em nada, é justiça, infelizmente. Euder, que aula. Obrigado, Euder. Tem mais é que dar uma aula bacana para vocês aqui. Boa noite a todos, até a próxima aula. Já foi? Já foi? Não deu nem tempo. Tchau, Catherine. Deu tempo. Essa aula ficará gravada sim, Gessilane, elas ficam gravadas. Não sei com vocês, mas comigo, todas elas ficam gravadas até o último dia de aula. Acabou o semestre, para mim, elas desaparecem. Eu não sei se vocês conseguem visualizar de novo, porque a matéria de vocês vai ficar lá em algum momento lá que vocês tiveram a frequência e tiveram nota. Eu não sei se também o link vai ficar ad eterno, tá? Lucas, mas e se o paciente exagerar ou encenar algum sintoma e o médico, mesmo analisando assim, for tapeado e optando por seguir determinado protocolo para combater um problema, acabar, portanto, prejudicando? Isso aí a gente, infelizmente, vê, a gente vai ver na aula de SUS. Nesse protocolo Manchester, que ele vai ganhar o azul, o vermelho, o amarelo, e ganhei o azul, vai demorar, aí começa a inventar problema. Mas, doutor, está com dor aqui, estou com dor lá, estou com dor acolá. Os médicos, o Lucas, eles são malandros. Eles sabem, eles batem o olho, eles sabem. Ah, doutor, está doendo aqui também, não sei o que, não sei o que lá. Aí o médico toca, cutuca, vê se está mesmo. Mas pode acontecer. E aí, o que o médico tem que fazer? Prontuário. Paciente deu entrada às 9 horas reclamando de dor. Procurem, se algum parente de vocês
esteve em hospital recentemente, pede o prontuário pertence ao paciente, é público. Pega o prontuário, está lá. Ou então bota na internet, deve ter lá, modelo de prontuário. Às 9h tanto, o paciente entrou reclamando, falando, dizendo, acontecendo. Quem falou foi o paciente. Então, se o médico foi induzido ao erro, é ele que vai mostrar na defesa. Aqui, ó, eu fui induzido ao erro. Está aqui, ó, no prontuário, ele disse isso, eu segui. E acontece muito. Infelizmente, Lucas, acontece muito. Amilcar, diga uma coisa, professor, tem enfermeiros melhores que certos médicos? Ah, com certeza, trabalhei com enfermeiro o tempo todo. Como funciona a chamada? Já falei. Obrigado, boa noite. O pessoal está indo embora, só de 51, já eram 64. Dalmir, se o enfermeiro, após a triagem, o paciente vai ao óbito devido à triagem ser vermelha e o mesmo colocou na verde, há negligência. Quem é o responsável? Sim, isso a gente vai ver lá na frente, daqui a 2 ou 3 aulas, ô Dalmir. A responsabilidade é de quem fez a triagem e classificou errado, tá? Obrigado, professor. Tem que ser meio malandro mesmo, Lucas? Infelizmente tem que ser. Eva, não, eu estou aqui. Ah, então não saiu, não. Então a Eva está aí. Bom, pessoal, eu encerrei aqui as perguntas do chat. Algum de vocês ainda tem alguma pergunta? Quer abrir o microfone e perguntar? Esse aqui é o momento da gente. Nosso momento de aula. Nenhuma dúvida? Está tudo tranquilo? Bom, Professor, Jocelane, vai lá. Jocelene, fala. essa aula é top, eu gostei, ó. É o primeiro professor que dá aula assim animado, que deixa todo mundo descontraído. Como muitos professores que a gente já pegou, Ah. que, que não dá aula que estudar. Porque a gente se sente mais atento nas suas aulas, e os amigos devem concordar comigo também, né? Todo mundo Ah, fala aí no chat. eu espero que sim, eu espero que esteja sendo uma aula boa. Que a ideia é essa, é passar conhecimento para vocês, e que vocês gostem. Código de Defesa do Consumidor. Eu estou prestando, a AFIA presta um serviço, tem que prestar um bom serviço. Então, eu tenho que dar o melhor de mim para que vocês gostem, para que vocês tenham, olha ali, ó, satisfação. Tá? Tem que ser assim. E quando a gente faz o que a gente gosta, o pessoal sai de baixo, né? E a gente eu falo, eu me divirto. A aula é a minha cachaça, né? Então sai de baixo. E olha que eu não bebo cachaça, tá? Bom, pessoal, então, se a gente não tem mais perguntas, eu vou dar por encerrada a nossa aula. Eu agradeço a todos aí, vou botar ali, ó, boa noite a todos. Tá lá. A todos. Vai, enter. Ih, não foi, não deu enter. Vai, meu filho, entra lá. Boa noite a todos. Ih, não está indo, não. Ih, meu chat aqui não está indo. Então, eu vou só falar. Pessoal, boa noite a todos. Tenham todos uma ótima semana, um bom fim de semana. Se tiverem tempo, leiam os textos que a gente coloca ali. Ai, não me lembro do meu Vasco, cara. Levou um sacode do Fluminense, cara. Ai, meu, quando você pensa que o time vai, o time volta. É uma miséria isso. É miserável. Seu time faz o quê? Ah, tudo bem. Então, pessoal, mais uma vez, ó, obrigado a todos aí, tá? Semana que vem temos de novo aula. Eu disponibilizo sempre com antecedência esse material, os slides, para que, se vocês quiserem acompanhar com ele impresso do lado, fazer anotação, a gente faz nesse sentido, tá? Pessoal, obrigado aí, boa noite a todos. Semana que vem tem mais, tá? Qualquer dúvida que vocês ficarem depois, posteriormente, pode mandar lá pelo e-mail do Canvas que a gente responde sempre que puder, tá? Pessoal, tchau, tchau, até a próxima. Obrigado aí a todos, tá? Valeu!